Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Tete a TT, um espaço para a gente contar algumas histórias, algumas curiosidades de personalidades do futebol. Então, eu já te convido a seguir o meu canal, segue lá no YouTube, se inscreva, ATT Jornalista, e depois dá para você compartilhar esse podcast com quem você quiser para ouvir as histórias que vão ser contadas aqui hoje. E no episódio de hoje, quem fica tete a tete comigo é o Reginaldo Inácio do Nascimento, um goiano, nascido em Anápolis, 47 anos e fez história no Coritiba. Nascimento é casado com a Luciana, pai da Giovana Lissa, que hoje está com 19 anos. A única coisa que eu tenho a dizer, seja muito bem-vindo, Capitão Nascimento. Uma honra para mim te receber aqui. TT, a maior alegria para mim, sabia? Eu sinto realmente muito honrado, porque a gente já se conhece há muito tempo, né? E pelo respeito que sempre teve comigo. E assim, te dizer que é uma responsabilidade para mim. Mas estamos prontos aí, preparados para as perguntas e para bater uma grande resenha contigo. Então vamos lá, a resenha do Tete a TT, ela começa com um bate-pronto. Vamos, né? Ver se você está preparado aí para ficar frente a frente comigo. Promete dizer a verdade, só a verdade? Somente a verdade, prometo. Então vamos lá, teus apelidos. Conta pra gente quais eram teus apelidos quando criança, no mundo da bola. Poxa vida, isso é complicado. Já chegou assim, já? Conta, não, conta. Você escondeu o jogo. O meu apelido, na verdade, pela família, o meu apelido é Ré. Ré, abreviamento de Reginaldo, então ficou Ré. No Matsubara, o bicho vai pegar. O meu apelido era Lafon. Lafon! Ai, Você já contou isso em alguma entrevista? Nunca. Eu odiava isso. Tua cor preferida, Nascimento? A minha cor preferida é preto. Já praticou outros esportes? Já joguei vôlei. Não acredito. E aí, por que parou? O que te levou pro futebol? Eu era muito pequeno, sabe? Eu era muito pequeno, tomava muita bolada. E aí eu falei, não é pra mim, não. Vôlei não vai dar futuro, sabe? Mas ainda brinco aí de vez em quando ainda. Se você fosse um animal, que animal você seria e por quê? Seria um leão mesmo, bem bravo, bem forte. Porque o leão, eu acho que ele, além de ter uma beleza, ele tem bastante força, sabe? Que comida que você não come de jeito nenhum? Cara, eu não tenho muita frescura pra comida não, sabe? Mas talvez, cara, eu não como muita coisa cru. Mas alguma coisa do prato japonês. Mas assim, eu gosto de comida japonesa, mas alguma coisa crua do prato japonês eu não como. Agora, qual que é aquela comida que você come de qualquer jeito? Mesmo que se tiver fria, você come. Cara, eu amo, logicamente, que churrasco, né, cara? Mas eu gosto muito de comida mineira, porque a minha mãe é uma mineira e ela cozinha bastante bem. Então eu gosto muito da comida mineira. Do que você tem medo, Nascimento? Cara, eu tenho medo. Eu tenho um monte de medo, mas eu tenho medo principalmente de ficar só. Eu gosto de pessoas, sabe? Então eu tenho muito medo de ficar só. Tem medo da solidão? Sim. Não da solitude, da solidão. Sim. O que você mais odeia nas pessoas? Cara, eu odeio a falsidade, sabe? Eu acho que a indiferença, as pessoas te tratar com indiferença, eu acho isso horrível. Então a falsidade pra mim, ela não combina muito, não. E o que você mais admira nas pessoas? Eu admiro muito a gratidão. Eu acho que depois do amor, talvez a gratidão seja a palavra que eu mais identifico. Uma mania. Cara, eu tenho umas manias horríveis, conta. Assim. Eu tenho a mania de acordar muito cedo. Ah, sim, é boa, tranquilo. Eu acordo muito cedo. Eu acordo independente de qual situação, eu acordo muito cedo. E uma mania muito boa que eu tenho é acordar cedo e fazer café. Eu tenho que fazer o café de casa, assim, sabe? Mas é uma mania legal, não é tão horrível assim, não.
E já que você tá falando em dormir, com que roupa você dorme? Cara, eu durmo de pijama agora. Não, Eu cada durmo um de dorme de pijama. um jeito, né? Qual que é o teu maior defeito? Cara, o meu maior defeito é talvez não falar não. Eu tenho dificuldade em falar não em algumas vezes, sabe? E a tua maior qualidade? Eu acho que eu sou um bom conselheiro. Qual o lugar mais bonito que você já conheceu? Eu tive a honra e a felicidade de morar em Dubai, então foi o lugar que eu mais conheci, que eu mais gostei. Qual o lugar mais feio que você já visitou? Cara, foi em Manaus. Eu tive uma parte de Manaus lá que eu não gostei não, sabe? Eu achei muito feio. Tá certo, você passou já na primeira etapa do Tete a TT, agora vamos começar a contar a história, né, capitão? Você começou a tua carreira em 1996, no antigo Matsubara, né? Time do Norte Pioneiro do nosso estado. Depois de uma rápida passagem pela Ferroviária de São Paulo, você voltou para o Matsubara e aí logo em seguida, na metade da temporada de 97, você veio para o Curitiba. Conta pra gente como que era o Coxa quando você chegou, que momento que o clube vivia, quem era o elenco, como é que foi a tua primeira impressão quando você chegou no Coxa? Pô, maravilha, que bom, que bom. Eu sempre gostaria de falar isso, viu? Nunca te Na verdade, perguntaram? eu cheguei aqui como um menino do interior, sabe? Embora ter saído de Anápolis e morado em Cambará, eu ainda era um garoto do interior, sabe? E aí, quando eu cheguei no Curitiba, em 97, 12 de junho, do dia dos namorados, na verdade, sabe? E foi um período muito bacana, assim, porque para mim foi tudo novo. Eu tava com medo porque era uma novidade, mas também o grupo do Curitiba também era um grupo novo, um elenco novo, sabe? Formado, na sua grande maioria, jogadores que estavam chegando também. Então a adaptação ela foi muito rápida e muito fácil também, porque todo mundo estava se conhecendo. O problema era a pressão que existia no Curitiba, né? Quase 10 anos sem ganhar título, a pressão de ir bem no brasileiro, sabe? E eu tive a felicidade de ter como treinador naquela situação Rubens Minelli, ou a pessoa que eu tenho uma gratidão muito grande, que me ajudou de uma forma significativa, assim, ele e o Carlinhos Neves, sabe? O Gilson Kleiner também era um dos auxiliares. Então, assim, eu tive muito essa facilidade. E, além de tudo, eu tive no grupo que tinha Zambiase e Cláudio Miro e que me ajudou muito, sabe? Esses caras já tinham uma referência com o Curitiba, eles me mostraram como era jogar no Curitiba, e eu tive essa felicidade de encontrar esses dois caras que me ajudaram bastante. E aí teve João Santos, teve Regis Goleiro, teve Sandoval, teve Simval, que também acabou também ajudando no processo do conhecimento da cidade e de como é jogar num time grande, sabe? Bem ruim de referência você, hein? Zambiase, Cláudio Miro. Verdade. Tava mal acompanhado, né, Nassi? Esse problema, na verdade, era uma alegria, mas uma responsabilidade. Sim. Porque o nosso querido Zambiase, ele te dava uma dura e te botando responsabilidade. Ele não tirava a sua responsabilidade, ele dividia a responsabilidade dele, que ele tinha, que era grande, mas ele não tirava a sua responsabilidade, sabe? Então, toda vez que ele falava com você, era uma autoridade muito grande, assim, sabe? O Cláudio Miro não. O Cláudio Miro já era aquele que ensinava mais com amor, sabe? Mais tranquilo, era o cara mais da resenha e tal. Mas depois do conhecer, do dia a dia, você vai conhecendo cada um com a sua mania e com seus biotipos assim, a gente acaba virando um grupo muito forte. Agora, Nascimento, fiquei sabendo de uma história que quando você estava na base, né, chegando ali nesse ano de 97, você só tinha um moletom. Quem me contou isso foi a Adriana Rodrigues de Magalhães, participou através do Instagram. Verdade essa história que você só tinha um moletom, passava frio? Eu sou um menino goiano, né? Lá em Goiás não faz frio, né? Embora Cambará fazia muito frio. E eu chegava e eu tomava tantas duras do Minelli, porque assim, eu chegava todo com um agasalhozinho assim, sabe, bem fininho, no frio de Curitiba, e o Minelli ficava grilado, esse menino vai ficar doente e tal. E aí eu aproveitava os casacos do Curitiba, que no agasalho, quando eu ia treinar, eu botava sobre a mão assim, o Minelli me dava dura, sabe?
Mas foi isso mesmo. Eu cheguei com pouca roupa de frio, roupas bem levezinhas mesmo assim. E aí, o primeiro salário que tive no Curitiba foi só para comprar agasalhos. Comprou um guarda-roupa já com o primeiro salário para aguentar o frio. Eu acho que eu tomei trauma de frio por isso, sabe? Eu tenho pavor de frio. Agora, você lembra bem certinho o teu primeiro gol com a camisa do Coxa? Que momento que foi, como foi, contra quem? Ah, eu lembro. Isso aí não dá pra esquecer, não. É. Eu sou um cara que eu faço assim, eu falo que eu fiz poucos gols, os gols não foram tão bonitos, mas porém muitos importantes. O primeiro gol que eu fiz foi contra o Goiás na Copa do Brasil, no Couto Pereira. Quem bateu a falta foi o escanteio, foi o Lúcio Flávio, e a bola pegou meio na minha orelha, meio no meu ombro, sabe? E a gente fez o gol. Detalhe, eu não sabia comemorar o gol. E o que eu fiz? Eu fui perto do Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio estava ajoelhado, porque era um gol de um empate da Copa do Brasil, que nos dava a classificação para a próxima fase. O Lúcio Flávio estava ajoelhado, e eu ajoelhei perto do Lúcio Flávio, e a gente ergueu os braços assim para o céu. Alguém bateu a foto, eu nem sei quem foi o fotógrafo, eu até queria dar o crédito para ele, mas eu não sei quem foi. Bateu essa foto e saiu no jornal. No outro dia, caiu do céu. Falei, eu tenho essa foto até hoje, sabe? Porque esse gol não dá para esquecer, não. E aí vamos falar desse festival brasileiro, né, de 1997. Esses dias até a gente estava conversando, eu achei uma foto, até porque foi contra o Botafogo. Recentemente o Coxa jogou contra o Botafogo. E aí foi 3-3 no tempo normal. E esse título, essa disputa de pênalti, 7-6 pro Coxa, conta pra gente. Que bom que a gente tá falando sobre tudo isso, sabe? Porque muitas vezes a gente vai jogando, vai fazendo a história, as pessoas nos conhecem, mas a gente, no dia a dia lá, é meio complicado, sabe? Esse foi um campeonato que foi começado lá no Mato Grosso, e aí a final foi decidida aqui no Couto Pereira, de comum acordo com o Curitiba e com o Botafogo. Empatamos o jogo, e aí vamos para a final, para os pênaltis. E foram batendo todo mundo. E eu tava começando a tremer já, porque ia sobrar para mim. Aí a sorte... E eu, sinceramente, eu não sou muito fã de bater pênalti, sabe? Porque eu tenho alguns traumas. E aí, naquela oportunidade, o Edilson, o goleiro, pegou um pênalti, sabe? A gente tem um apelido, ele tem um apelido de... Vou entregar todo mundo também. Eu falei meu apelido, entrega. Ele tinha um apelido de tropeço, sabe? Da família Adam lá e tal. E aí o tropeço foi... E pegou o pênalti, eu fiquei super, mas super aliviado, sabe? Porque o próximo a bater o pênalti seria eu. E aí veio o título. Nascimento, você participou ativamente do elenco de 1998, chegou ali nas quartas de final do Campeonato Brasileiro. Aí veio o time de 99, que tirou o Coxa 10 anos da fila de espera. Eu tava no Pinheirão, fui na Vila Olímpica como torcedora. E aí, cara, como é que foi disputar posição de volante com Struy, Luiz Carlos e Mozart? Meu Deus, né? Meu Deus. Tá vendo como era tão bom, né? Isso foi muito engraçado porque, assim, o festival, a gente estava falando antes do festival, o festival nos deu essa confiança para o torcedor do Curitiba a gente conseguir isso, porque o torcedor do Curitiba naquela oportunidade estava carente de muitas coisas, sabe? E aí o festival nos deu credencial para que a gente pudesse fazer um campeonato interessante em 98 e, consequentemente, ser campeão em 99. Na verdade, era um elenco muito amigo, assim, sabe? Esses caras todos aí eram todos muito bons jogadores e também eram muito companheiros, sabe? Então ficava muito fácil, a gente não tinha a rivalidade de querer tomar o lugar do outro, sabe? E eu lembro que foi num período em que eu fiz uma cirurgia no ombro e eu voltei 40 dias depois e o treinador, que era o Abel, ele, no primeiro jogo contra o Paraná lá na Vila Olímpica, eu tinha voltado, nós estávamos sem zagueiro, e eu tinha voltado da cirurgia de ombro. E o Abel... Esse jogo, quarta-feira à tarde, eu nunca esqueço, gente. Nunca esqueço. Foi esse mesmo. Quarta-feira. Eu joguei de zagueiro naquela oportunidade lá, e
marcando o Washington, o Coração Valente, que era tava arrebentando. Voando! O jogo aéreo dele era quase imbatível. E jogou eu e o Leonardo de zagueiro. O Flávio tava machucado, tava suspenso. O Sandro Forner tava machucado. E aí eu joguei como zagueiro. E eu lembro que a gente empatou o jogo de 2-2, eu acho. E aí o Abel chegou naquele jogo lá, e o Abel, para te elogiar, eu não posso falar os palavrão que ele fala aqui, mas ele, para te elogiar, ele fala um monte de palavrão para depois vir o elogio. E ele veio, depois do jogo, me abraçou assim, e era o primeiro jogo ainda, era o segundo jogo, na verdade, né? O primeiro melhor de 3. E aí, ele falou aqueles elogios todos, me xingando, você joga pra caramba, aquelas coisas todas. E aí eu lembro, e aí foi quando foi pro Pinheirão, né? Aí no Pinheirão, aquele dia lá, nós tínhamos que ser campeão mesmo. Calma aí! Mas antes de você falar dessa comemoração do título de 1999, me conta essa história que o Darcy esqueceu o celular no hotel e foi aí que vocês se ligaram que ele ia ser o cara iluminado do dia. Conta! Cara, o Darcy até já falou algumas vezes sobre isso aí. A gente ficava ali no hotel ali no centro e tinha saído pro estádio, e o Darcy, ele esqueceu alguma coisa, ou esqueceu de pagar a conta, alguma coisa assim. E o ônibus foi a contagem. Quem contava, o supervisor contou errado e faltou o Darcy. E foi bem isso mesmo. Na hora que o ônibus começou a sair, ele começou a correr atrás do ônibus, batendo assim. Aí as pessoas, Darcy, estamos esquecendo do Darcy, estamos esquecendo do Darcy. Cara, foi impressionante. E o Darcy, na verdade, ele estava vivendo um momento difícil, de voltando de contusão, essas coisas todas, né? Talvez, assim, você olhando, talvez não seria a primeira opção do Abel para botar naquele jogo. Mas o Darcy entendeu de forma diferente. E ele chegou, quando abriu a porta para ele entrar, ele falou essa frase pro Abel: vocês estão loucos? Vocês estão deixando o cara que vai fazer o gol do título aqui? E naquela oportunidade, assim, parecia coisa meio difícil de acontecer, e o Darcy entrar naquele jogo. E eu vou te falar, e aí depois tem a história lá do chamado dele, né, que o Abel chamou ele, chamou o Robert, na verdade, porque o Robert no primeiro jogo tinha entrado e tinha feito um gol, e o Abel fez um gesto pro banco para chamar pro pessoal do aquecimento. E aí veio Darcy também, e o Abel a fase do Abel é muito engraçado, porque da mesma forma que eu falei pra você que ele te elogiando, calmo, ele já fala um monte de palavrão, você imagina num jogo tenso, final, o Abel falando pro Darcy que você vai falar não sei o que e tal, os caras estão a 200 por hora, né? 120 por hora, Darcy, eu tô a 200 por hora, pode me colocar. E deixa eu te falar, naquele gol, se fosse qualquer um outro, se fosse Kleber Arado, se fosse Simval que batesse naquela bola, não entraria. Porque eu falo pra você. Porque o único que tinha a chapada, que tinha no canto do goleiro, no pé da trave, era o Darcy. E aquela bola que o Araújo cortou, deu para trás, e ele bateu, só podia ser o Darcy. Predestinado. Era o dia dele, a hora dele, não adianta. Foi predestinado, né? Se fosse o Simval, se fosse o Kleber, a bola provavelmente teria subido. Ou batido na trave, ou o goleiro tinha pego. Mas aquela ali ele tirou do goleiro, buscando assim, no pé da trave mesmo, sabe? Então era para ele mesmo, foi predestinado mesmo. E ainda bem que o Abel teve a sensibilidade de colocar ele naquele jogo. Nasce, de 1997 até o ano 2000, você foi uma espécie aí de 12º titular. Como você estava contando, você entrava, ia para o banco, jogava como titular, você não era escalado com tanta frequência. E mesmo assim, você disputou 125 partidas com a camisa do Coxa nesse período. Como que era isso para você? Você ficava tranquilo nesse sentido de uma hora estar no banco, uma hora ser titular, dependendo do momento que o time passava ali de 97 até o ano 2000? Eu me incomodava, na verdade, né? Mas eu era Ninguém quer se reserva, né? Eu me incomodava muito, assim, porque, na verdade, assim, quando o time estava bom e eu estava jogando,
E aí precisava botar um pouco mais de qualidade técnica. O pessoal, vamos tirar o Nascimento. E aí me tirava. E eu ficava incomodado com aquilo, sabe? Mas quando o negócio estava feio e pisava um pouco mais, pô, chama o Nascimento. E era toda vez isso, sabe? Assim, tanto é que nesse período eu joguei muitas vezes, assim, eu entrava sempre no jogo. Quase todos os jogos eu entrava. Até para isso. E isso foi me dando uma identificação muito grande com o clube, sabe? Assim, porque era aquele cara mais da determinação, que jogava pouco pro torcedor. O torcedor quase não via em campo, sabe? Mas pro treinador é muito importante. E eu fui criando esse tipo de jogador, né? Um jogador mais de determinação, muito mais de garra. Tanto é que aí criou dúvida. E chegando em 2000, o pessoal falou assim, o Nascimento não vai jogar aqui, a gente vai emprestar ele e tal. E aí, então eu costumo dizer que a minha história no Curitiba, ela se divide em duas partes. Sim. Foi até... E é justamente... Até 2000... a minha próxima pergunta é isso. Como é que foi em 2001 virar a chave? Porque não adianta, a partir de 2001 você passou a ter outro protagonismo, outra importância dentro do Curitiba e sim virando o líder dentro de campo. Como é que foi para isso para você sair ali de coadjuvante de 97 até o ano 2000 e de 2001 em diante assumir a braçadeira de capitão e tomar aí uma grande importância dentro do Coxa? Pô, muito bacana essa pergunta, sabia? Porque, na verdade, assim, eu sempre, mesmo de 97 a 2000, eu sempre fui um cara, assim, que eu dava as minhas opiniões. Mesmo que ela não tinha muito peso. Elas não tinham peso, mas elas ouviam. As pessoas ouviam a minha opinião e eu não externava isso fora. Mas internamente, dentro do grupo lá, eu cobrava muito. Mesmo sendo um garoto não, 22, 23, 24 anos, já não é mais um garoto. Mas eu não falava isso publicamente. Mas as pessoas me ouviam lá. E eu sabia o poder da influência que eu tinha, sabe? Mesmo jogando pouco. As pessoas me ouviam. Isso, treinador, as pessoas mais velhas, sabe? Me ouviam bastante, assim. Então eu não chegava a externar isso para a imprensa ou para fora, assim. Mas eu sempre falei. Só que eu não sei se a minha ida para o Bahia, se ela foi bom para mim ou se foi bom para eu sentir mais confiança ou se o Curitiba sentiu a minha falta, sabe? Porque eu voltei no Bahia, eu cheguei, não, eu quero tomar essa posição. Eu joguei de 38 partidas no Campeonato Brasileiro. No Bahia eu joguei 35 partidas. Nossa. Tinha uma expulsão, porque era natural, né? Ter uma expulsão na vida. Então, assim... E quando eu voltei mais confiante. As pessoas até assustaram, sabe? Porque pessoas que estavam acostumadas as pessoas falarem comigo e eu só, beleza, tranquilo, concordava. Eu cheguei a questionar algumas pessoas, inclusive presidente, diretores, sabe? Porque eu tinha uma carta na manga, o Bahia queria me comprar, né? Então eu falei, não, vou chegar lá, vou dar uma meteu moral. Vou ver se eu tenho. E naquela oportunidade, o Curitiba também foi muito mal na Copa João Avelange, né? Então, em 2001, quando eu voltei, eu falei, não, eu sei a responsabilidade que eu tenho, eu sei quem eu sou, e eu vou fazer acontecer. E, na verdade, a minha liderança sempre de 2001 até 2005, quando foi o período que eu saí, ela foi sempre compartilhada, sabe? Ela sempre foi compartilhada com outras pessoas. Eu sempre tinha o poder de influenciar, mas eu sabia também que eu precisava de uma opinião de outras pessoas, principalmente porque a gente não conseguia decidir sozinho, sabe? E aí eu falava com o Tcheco, falava com o Fernando, falava com o Fernando Praz, falava com todo mundo, assim, com a Taliba, para a gente tomar uma decisão em conjunto, para que a decisão daqueles 5, 6 ali era primordial para resolver algum BO, alguma situação. Agora, Nassi, para fazer o Tete a TT, eu vou te confessar que eu busquei algumas histórias. Eu busco algumas histórias, porque esse podcast é história e curiosidade. E aí, perguntei para alguns parceiros seus, só que eu não revelo de onde eu consigo as fontes, né? Jornalista não revela as suas fontes. E um dos mais novos, eu perguntei, e como é que era o Nascimento como capitão e tal?
ele disse assim que você sempre dizia para os mais novos: chegou agora e quer sentar na janelinha. E tinha uma outra história do poste mijando no cachorro. Conta isso. O que você queria dizer quando você falava para os novatos do poste mijando no cachorro, Nascimento? Eu tinha duas frases com eles. Eu sou muito grato a todos eles lá, porque eu tenho uma amizade muito grande assim, com essa geração, que era uma geração muito boa, né? Mas muitas vezes eles eram muito folgados, sabe? E os meninos, assim, eles não sabem como funciona. Porque como eu cheguei no Curitiba e tinha Zambiase e Claudio Miro, eu respeitava esses caras. Sim. Eu absorvia muito deles. Então, o que eu fiz, eu falei assim, não, eu vou passar para a molecada o que eu fiz, o que o Claudio Miro e que o Zambiase fez comigo. Dar a responsabilidade, cobrar como tem que ser cobrado, mas eu vou motivar quando tem que ser motivado. E tinha alguns que começou a ganhar algum dinheirinho e já sabia que era o bambambam, sabe? E eu aprendi uma frase que era o seguinte: você sabe onde é o incêndio, você tá com a lata d'água na cabeça, mas não sabe onde é o incêndio, ou ele estava perdido, sabe? Então eu falei, vocês estão com uma oportunidade, então aproveita essa oportunidade. Mas cobrava mesmo, sabe? Chegava dentro do campo lá, cobrava horário. E o que tem a ver o poste mijando no cachorro? Sabe por quê? Porque muitas vezes eles chegavam lá e queriam deitar. Eles sempre foram mais habilidosos, principalmente o pessoal lá da frente. Então, a gente dava aquelas arrumadinhas no tornozelo, que é para eles sentirem o peso, né? Então, fala assim, não, o poste não mija no cachorro, é o cachorro que mija no poste. Então, vamos manter a ordem, porque não é essa bagunça, não. E agora, Nasci, vamos falar de um título que não tem como não ser inesquecível para qualquer torcedor coxa branca. Imagina, então, para um jogador. O bicampeonato paranaense na Arena da Baixada, 2004. A gente tem aí até algumas fotos desse time, que para mim, como torcedora, foi o jogo mais maravilhoso da minha vida, né? Foi realmente uma partida muito disputada. O que dizer desse título, Nascimento? Cara, esse aí foi... Olha, o de 99 ele foi marcante pelo tempo, né? Sim, por quebrar o jejum, né? É verdade. Mas esse aí foi um título de amizade, sabe? Um título de responsabilidade, de companheirismo. Eu falo pra você que esse grupo, eu tive a oportunidade de jogar 8 anos no Curitiba. Mas esse grupo aí, ele marcou de uma forma muito grande, mas muito grande mesmo. Antes de falar do título, especificamente, esse grupo aí, a gente era tão unido, mas tão unido, que quando a gente ficava concentrado, as portas dos quartos não ficavam trancadas. A gente tinha acesso a todos os quartos, assim, sabe? Que legal. Conversava, isso era muito bom. E é muito difícil isso acontecer também, né? Porque dentro do próprio grupo acaba tendo ali uma panelinha, um que tem mais afinidade com o outro, né? E até tinha, mas a gente era tão gentil que até isso não afetava, assim, sabe? Nós temos um grupo do WhatsApp até hoje, desse grupo aí. Tem encontro anual por conta desse grupo aí. Esse grupo é realmente... Por isso que esse título ele tem além de ter marcado nas condições que foram, né? Dentro da Baixada, em cima do nosso maior rival, tem esse cunho de muita amizade, assim, de muito comprometimento, né? E fora as histórias que tem em torno desse título aí, que são muito grandes as histórias, assim. Ô, Nascimento, você lembra que você tirou uma foto comigo nesse dia na Arena da Baixada? Eu lembro porque depois eu vi essa foto. Eu acho tá que aí, ó. Aí, ó. Aí, tá. A gente era bem novinho, hein, Nascimento? Cara de menino. Viu só? O tempo aparece para todos. Muito legal. Bacana. Realmente foi um dia muito inesquecível. E, ó, já peço aí, então, para você fazer a ponte e convidar a galera desse grupo aí do título de 2004, do grupo lá do WhatsApp. Estão todos convidados aqui para virem ficar tete a tete aqui comigo. Nascimento, mais uma história que algum parceiro teu derrubou. Alguém contou, tá? Eu não digo quem. Me conta essa história. Teve um treino no Couto Pereira, você bateu tão forte na bola que ela deu na cara do técnico Jair Pereira e você nocauteou o treinador. Você fez isso porque ele não te colocava para jogar ou não? Não. Não foi nada disso, não. Assim,
Teve a situação, mas não foi. Eu não chutei de propósito, não. Na verdade, assim, o Jair Pereira, que depois eu tive a oportunidade de conversar com ele sobre tudo, depois que ele passou daqui. Foi o que aconteceu assim, ele era muito metido, ele era participativo do treino, né? Então ele ficava dentro da área e batendo, os pessoal batendo no escanteio, fazendo bola parada, e ele ficava dentro da área. E aí ele, joga aqui. E eu tava no time reserva. E aí o Zara bateu, eu lembro até hoje, o Zara bateu o escanteio e ele tava na minha frente, eu tava no time reserva no primeiro pau. E aí eu fui e tirei a bola foi e pegou na cara dele. Que coisa horrível, ele foi caindo assim, sabe? Foi meio complicado. Ei, me contaram que disse que na hora ele fingiu que nada aconteceu, tentou dar 2 passos e daí caiu de cara no chão. Ele caiu. E aí o doutor foi lá e socorreu ele, tudo tal. Só, detalhe, a gente estava disputando a Suminas. Nunca mais eu fui. Isso foi em 2000. Nunca mais eu fui convocado para o jogo. Tanto é que o pessoal me levou para o Bahia, sabe? Então, e detalhe. Aí o pessoal do Bahia ligou, porque ele tinha trabalhado no Bahia. O pessoal do Bahia foi e ligou para ele para pedir informação minha. E ele falou que não me conhecia. Não acredito. Hashtag chateado. Tomou uma bolada na cara. Ele falou bem isso. Eu não trabalhei com ele aqui. Olha. Só que aí o Evaristo de Macedo, que era o nosso treinador lá, ligou pro Abel. E o Abel, naquela oportunidade, estava no Paraná. E o Abel que validou a minha ida pro Bahia. Ele falou, se vocês não levarem pro Bahia, e se o Curitiba quiser emprestar, eu vou trazer ele pro Paraná Clube. E aí foi quando o Evaristo falou, não, pode trazer que não tem problema. Mas o Jair levou pro coração. Mas depois eu fui fazer um curso lá na ABTF, no Rio de Janeiro, um curso de treinador, e ele foi o palestrante. E aí, eu ia te perguntar se vocês já se encontraram depois disso, como é que é? Nos encontramos, e aí ele inclusive foi uma grande palestra que ele deu lá, sabe, sobre esquema tático, e aí depois ele ficou meio desconfiado, eu te conheço, ali eu me identifiquei, ele não lembrava mais de mim. Aí eu contei a história, e falou, você é o garoto, e tava eu e o Reginaldo Araújo, né, e aí a gente foi depois, tomou um café lá, e tá tudo perdoado, não teve problema nenhum, não. Agora, já que a gente tá falando de treinador, o Fernando Lorini, Coxa Branca, tá perguntando aqui qual o melhor treinador que você já trabalhou no Coxa? Qual aquele, assim, que você falou, cara, esse é o fera dos feras? Cara, é muito complicado a gente falar de um específico, porque, assim, tem características... Então, assim, ó, vamos mudar a pergunta. Qual o treinador que você mais gostou de trabalhar? Qual que você mais gostou do jeito, enfim? Olha aí, essas perguntas são muito complicadas, porque eu tenho amizade com todos e eu gosto muito dele. Eu vou falar, o Abel é um paizão. O Abel, pô, me deu oportunidade. O Antônio Lopes era meu pai, que tanto é que, pô, ele queria me levar para a seleção brasileira. Me falava, não queria não. Mas ele me falou, esse jogador da seleção brasileira, porque ele me botou para a zaga e o pessoal tava me metendo pau lá na zaga. Ele é da seleção brasileira. E o Bonamigo, né, cara? O Bonamigo, a gente tem um relacionamento muito bacana. Foi um treinador que a gente ajudou a ganhar muita coisa no Curitiba, né? Então, assim, tem muitos treinadores, mas talvez o que se destacaria aí seria esses 3 aí. Já que a gente está falando e você citou o Antônio Lopes, eu separei um trechinho de uma reportagem que a gente fez lá no SBT em 2004. E aí, vê se você lembra disso. Eu levei uma revista que tinha uma foto do ditador da Líbia e era igualzinho o Antônio Lopes. Você lembra dessa matéria? Eu lembro disso, assim. Então, peraí, segura, vamos rever, coloca do ar. Parece, mas eu acho que não tem nada a ver com o Antônio Lopes, não. O professor é um cara super flexível. A cara desse homem aí é meio assustador, do professor nem tanto. Não dá pra falar mal, né? Apesar dele ser delegado e tudo, né? O respeito é bom e garante posição. Relembrou, Nascimento, muito bom, né? Que é isso, cara? Muito bom. Não, enquanto o Lopes não dava pra brincar, não, que ele era delegado, então... Ei, parecia muito. Parecia muito, e só que naquele momento, se você fala que parece, você ficava fora do time, né? Eu falo com o Júnior, o filho dele, até hoje, sabe?
O Júnior, o filho dele, tinha medo dele. Imagina eu ia chegar. Não vou falar. Não, e se o capitão do time tinha medo, imagina o restante do Mas time. e os Então. outros? É isso também. Muito bom relembrar tudo isso. Nossa, sensacional. Aí tem uma outra história, Nas, que também foi um parceiro teu que derrubou, que contou pra nós essa. Esses meus parceiros estão... Não, mas deixa, a hora que eles vierem aqui, você vai derrubar as histórias deles também. Conta pra gente dessa viagem pra Criciúma, que o avião diz que balançou muito. Todo mundo passou mal no avião, inclusive você. Conta, como foi? Cara, os voos lá pra Criciúma sempre foi muito complicado, né, cara? E na Baixada, lá, quando a gente desceu, começou. E foi impressionante que, assim, quando o cara tá no avião, ele fica mais solidário, ele começa a orar, ele começa a rezar, ele fala um monte de coisa, ele fica bonzinho, os caras param, tipo assim, aquele que bebia, não, para de beber, aquele que dá uma fugidinha fora, vou parar de fazer isso e tal, o cara fica muito bom, né? E só via esse tipo de relacionamento, de oração. Meu Deus do céu, sabe? E aí, mas foi um dia assim, a gente hoje tá... Dá risada hoje, né? Mas foi muito assustador, muito assustador. Foi o pior voo da tua vida, Nascimento? Sem sombra de dúvida. E isso cria um pouco de trauma também, né? E eu não lembro quem vomitou, mas teve muitas pessoas que passaram mal, sabe assim? E até se recompor mesmo de todos os sustos que tomou, né? Mas foi, com certeza, uma das piores viagens que a gente teve. Agora, Nascimento, já que a gente tá falando de avião, me contaram uma história que eu não tô acreditando que você foi capaz de fazer isso. Libertadores 2004, tinha alguns novatos que iam andar de avião pela primeira vez. É verdade que você falou que a piazada nova, que os novatos, falou pra eles que eles iam ter que pagar o lanche no avião. Não acredito que você fez uma coisa dessa. Eu falei, mas eu jurava que eles não iam acreditar, sabe? Foi muita inocência da parte deles. Então, assim, para nós também era uma viagem diferente. Pô, a gente ia chegar na Argentina, ia ter aquele negócio de toda a dificuldade de falar tudo isso. Então, para descontrair, você acaba falando algumas coisas. Mas eu juro para você que eu não acreditava que eles iam cair tão fácil assim. Nascimento, teve jogador que me contou que embarcou preocupado, contando as moedas. O cara falou pra mim, TT, se aqui um lanche já é caro, eu fui preocupado, eu entrei no avião pensando quanto eu ia gastar pra pagar o lanche no avião. Não, e isso mesmo, e teve alguns que falaram assim, não, você bate no seu cartão de crédito e depois eu te dou o dinheiro. Sabe, era muito assustador. E assim, é esse ambiente que a gente vivia, sabe? Inclusive teve uma situação de a gente pegou o voo e tinha uma mulher que ela, querendo falar inglês com a gente, ela tava cantando um atleta nosso, sabe? Só que ele não entendia nada em inglês, sabe? E aí o nosso doutor Lúcio, que falava inglês, chegou e falou assim, ó, ela tá te cantando e tal. E aí ele falou, a frase dele, ele falou assim, pô, ela vem pro Brasil, quer me cantar e quer que eu fale a língua dela ainda? Fala pra ela que nem vai aprender o português, sabe? Então, mas foi muita história. A Libertadores pra nós foi uma alegria muito grande lá, a experiência que a gente teve, sabe, assim, chegando lá, o povo te xingando de macaquito, aquelas coisas todas, não era porque era legal, não, era porque era brasileiro mesmo, né? Então foi uma experiência muito bacana, e principalmente para esses garotos novos aí também, que eu tenho certeza que grandes coisas que aconteceram na vida de alguns ali foram muito básicas naquele grupo e naquela experiência de Libertadores que eles tiveram. Agora, Nascimento, você é o jogador que disputou mais partidas pelo Coxa em campeonatos brasileiros da primeira divisão, com 182 jogos. Quero até agradecer o Flávio, do Grupo Helênicos, que gentilmente atualiza esses números. O que representa para você ser o jogador com mais jogos pela Série A no Verdão?
Cara, eu até respiro para falar isso, porque na verdade é uma alegria muito grande, assim. Uma sabe? alegria e uma responsabilidade, né, Nassi? Sim, sim. Sabe por quê? Porque assim, se você vai jogando, vai fazendo, e aí de repente você para por 180 partidas em Campeonato Brasileiro, 338 partidas num clube. É muita coisa, sabe? E talvez assim, como você tá jogando, você não percebe esse feito, sabe? Mas é muita coisa. E eu só consegui perceber isso agora. Para você ter uma ideia, eu só consegui andar no Couto Pereira depois que eu parei de jogar. Eu não conhecia as dependências do Couto Pereira. Eu só conhecia o estádio e o vestiário, sabe? Então, assim, depois que eu parei, eu vivenciei algumas coisas que quando estava jogando, eu não conseguia vivenciar. E aí você olha para trás e fala, caraca, eu sou um cara que fez história. Eu não sei se está ainda, mas nos corredores do vestiário tem uma foto minha lá com os caras que jogaram tantas vezes no Curitiba, que representa tanta essa marca, sabe? Então eu fico honrado, muito feliz, mas eu vejo também uma grande responsabilidade, sabe? Porque eu lembro que a minha identificação com o Curitiba ela é tão grande que ela me prejudicou em algumas vezes, sabe? Porque eu tinha uma identificação tão grande com o clube que os clubes da capital aqui não queriam me contratar por isso, porque eu tinha uma identificação muito grande. Mas eu fico muito feliz, agradeço mesmo ao Curitiba. Eu costumo dizer que, assim, que a minha vida ela é impregnada no Curitiba também. Não tem como você falar da minha história sem falar do Curitiba ou vice-versa, sem falar a minha história, assim, sabe? Todos os eventos que eu vou agora, eu vou muito por causa do Curitiba, sabe? Então eu sou agradecido e honrado ao mesmo tempo por tudo que o Curitiba fez comigo. Eu sou torcedor do Curitiba que tem o privilégio de ter jogado no campo e agora sou torcedor da arquibancada, sabe? Você até comentou agora há pouco que você tem 338 partidas no geral. Cara, o que é ser o jogador com mais partidas pelo clube nos últimos 35 anos? Nos últimos 35 anos de Coxa, ninguém jogou mais do que você. E aí? É verdade. Eu fico feliz, Tetê, porque assim, e eu sei que talvez, eu não sei se alguém vai conseguir bater isso, sabe por quê? Porque hoje o jogador, ele sai muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, assim, né? Então eu acho que vai demorar um pouco ainda para ser batido ainda, né? Acho que o mais próximo que chegou agora foi o Wilson, que é um goleiro que tem um tempo maior no Curitiba, assim. Mas eu fico muito feliz, sabe, assim, muito feliz mesmo. E eu lembro de todas as partidas, eu não lembro, mas as partidas mais importantes, assim... Então, peraí que eu já vou soltar aqui a pergunta do Rodrigo Messias Neves. Ele pergunta qual o jogo mais marcante pelo Coxa. Só escolhe um. Um? Baixada 2004. Título da Baixada. Esse não tem como. Como, porque assim, a gente marcou... Porque, na verdade, o Atletiba, ele divide a cidade, né? Você já tem uma responsabilidade. Uma semana antes de ter o Atletiba, você já tem essa responsabilidade. O porteiro do teu prédio chega e fala, não vai perder o Atletiba. Então, assim, o Atletiba é um diferente, é um campeonato à parte, assim, sabe? Então, e você ter ganho um título lá em cima deles, da maneira que foi, com cala a boca e tudo, pô, foi sensacional. Isso aí vai ficar pra história mesmo, não tem como não ser inesquecível. O Carlos Eduardo Panício está perguntando por que você saiu do Coxa em 2005? Cara, na verdade, assim, nós caímos, né? Eu tive a desonra de participar daquele grupo que acabou caindo para a segunda divisão e ficou muito perturbado, assim, o ambiente, sabe, assim. E o Giovanni Jonedes era o presidente e ele queria me contratar. Mas o que aconteceu? Eu fui para Goiânia, fui para casa da minha mãe, para Anápolis, e teve um desencontro de informação. E aí alguém chegou e falou pro Jonelis que eu tinha ido acertar com o Goiás. E aí ele ficou grilado, ficou pé da vida, me ligava xingando. Falei, presidente, não tem nada a ver, eu tô vendo a minha mãe e tal. Então foi um desencontro, assim, e de informação mesmo, que aí depois o Giovanni, tinha uma pressão muito grande, porque tinha um time que tinha acabado de descer para a segunda divisão e que tinha que ser as coisas mais imediatas. Eu lembro que foram duas situações que ele falou, e ele falou isso para mim,
dois atletas que ele queria no clube remanescente daquele time que caiu, era eu e o Jackson. E o Jackson acabou ficando para a sequência da segunda divisão. E eu não tive acordo com ele por causa dessa informação, dessa desinformação. Depois que você saiu do Coxa Nascimento, você ainda jogou no Noroeste, no Galo, no Irati, no CRB, no Juventus e terminou a carreira em 2011 jogando no Rio Branco de Paranaguá. O Eudenício de Oliveira pergunta aqui, se você conseguiu um bom pé de meia com o futebol. apesar desses 338 jogos no Curitiba, mais de 500 partidas como profissional, no meu tempo ainda a gente não ganhava tanto dinheiro como ganha assim, sabe, cara? É bem diferente hoje, né? É muito diferente. Mas eu digo assim, cara, que não dá pra reclamar, não. Não dá pra reclamar porque a gente tem que continuar trabalhando. Eu tô com 47 anos, cara, e mesmo que se eu tivesse com um pé de meia tranquilo, suave, não dá pra... É vida, né, cara? E assim, eu sou um ex-jogador, mas eu não sou um ex-atleta. Então eu gosto de treinar, eu trabalho com futebol, sabe? Então, assim, não deu pra ficar rico, mas também dá pra gente... Não passa necessidade. Perfeitamente, isso mesmo. Agora, Nassi, como é que foi virar essa chave e partir para o outro lado? Você começou a tua carreira como auxiliar técnico, né, nas categorias de base do próprio Coxa, passou um bom tempo nas categorias de base lá e hoje é auxiliar técnico do Azures, time de Pato Branco. Aí a gente até recentemente se encontrou, tem a foto aí, eu e o Reginaldo Nascimento nos encontramos no jogo aí do Campeonato Paranaense, o Nascimento como auxiliar técnico do Azures. E aí, Nassi, como é que foi virar a chave? Você tava atleta até então, e como é que é virar a chave para, a partir daí, estar do outro lado? Esse é um momento difícil, assim, né, na verdade, né? Porque, na verdade, eu estou me desconstruindo como atleta e estou me construindo como treinador. E não é fácil, não é fácil. Uma, porque o futebol hoje ele está muito assim competitivo entre quem jogou e quem só estudou. E eu acho isso uma palhaçada tão grande mesmo. Porque assim, eu acho que juntando, eu acho que sairia uma coisa melhor. A pessoa que entende isso, na verdade, né? Eu vejo o Guardiola, um cara que jogou, mas o auxiliar dele é um cara que estudou. Eu vejo o Mourinho é um cara que não jogou, mas o auxiliar dele é o cara que jogou. Então, eu acho que para ter sucesso, essa química tinha que funcionar. Sim. O problema é que talvez o jogador acha que sabe todas as coisas e a pessoa que só estudou o futebol, ela acha que também sabe muito. Então, virou uma competitividade muito grande. E aí, esse talvez seja o grande problema. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Curitiba durante quase 2 anos e meio. Eu vi muita coisa boa mesmo, muita coisa bacana, assim. Eu aprendi muita coisa ali. Eu gostaria de aprender muito mais, mas assim, as pessoas, por isso que o futebol talvez esteja precisando de pessoas que entendam esse processo das informações de estudo e da vivência. Da prática. Porque eu acho que se as duas se unirem faz muito bem. Talvez a maior dificuldade que eu estou tendo é isso. A pessoa que teve a experiência e a pessoa que foi só acadêmica, sabe? Eu acho que a informação ela é importante, eu acho que a experiência, que a cicatriz, elas são importantes, mas troca de experiência, conversa, sabe? Informação que o cara tem, passa para mim. E eu, graças a Deus, todas as pessoas que eu fui auxiliar deles até o momento, ele entendeu esse processo que precisa, porque hoje nós estamos dando treino para pessoas que têm bastante informação, alguns em time grande, pessoas que são milionárias, que ganham salário alto, que te questionam toda hora, que tem personalidade. Então, eu acho que você precisa ganhar esse tipo de experiência para você ser um treinador realmente de ponta. E os treinadores que entenderam isso, talvez eles tenham um sucesso maior. E o clube também que entender isso, eu acho que o Curitiba tem faltado muito nisso. Eu acho que um clube que entendeu bastante isso foi o Santos e agora o Atlético Paranaense. Eles entenderam que essa junção de ex-atletas com pessoas mais acadêmicas, as coisas funcionam, dá uma química muito legal.
Agora, você está estudando, né? A gente até não fez o podcast antes, porque você estava nos cursos na CBF. Conta pra gente um pouco agora dessa tua preparação, do teu estudo atual. E também já pergunto se você pretende ser treinador. Você pretende assumir categoria de base e seguir carreira como treinador? Tá, os cursos, eles têm sido muito bacanas, sim. Eu tenho aprendido muito. Eu acho que as informações, ela é importante. Eu acho que a informação, ela te dá uma base muito boa, mas só a informação ela não é suficiente, porque tem muitas pessoas que estão cheias de informação e aí ele faz uma opinião própria dele, né? E aí ele esquece o conhecimento. Eu acho que o conhecimento é muito bacana e eu estou buscando isso, estou buscando o conhecimento e tem sido muito bacana mesmo, eu tenho aprendido bastante. E treinar, ser treinador, eu acabei de falar para você que assim, eu estou me desconstruindo ainda como atleta. Eu tenho uma coisa de boleiragem ainda, sabe? Sim. Aquela sacanagem que existia no meio do avião, no meio da... ainda está impregnada em mim. Mas eu estou me desconstruindo como atleta, trocando o chip realmente, e para ser um treinador. Hoje, pensando não, hoje eu quero ser um auxiliar, quero ser um melhor auxiliar, mas eu estou focado em ser auxiliar. Dependendo das experiências que eu tiver como auxiliar, aí talvez lá na frente eu vou querer ser um treinador sim. Não deixa de ser um plano, mas futuramente. Agora, Nascimento, não tem como a gente conversar com você sem falar da perda do teu melhor amigo, Reginaldo Araújo. Reginaldo Araújo que se foi jovem, com 38 anos, em 2016. E vocês tiveram uma amizade de mais de 20 anos. Ele é um cara na dele, né? A gente que conviveu, você como melhor amigo, conhecia o Araújo como ninguém. E vocês, não adianta, né? Vocês eram... Olha ali, é o Batman e o Robin do Curitiba, sempre foram. Fala um pouco pra gente do Araújo, fora das quatro linhas. Conta um pouco aí dele, do Araújo como pessoa pro torcedor Coxa Branca. Inclusive, vamos acompanhar algumas fotos aí de alguns momentos, né, que vão ficar marcados aí na nossa memória. Araújo é meu parceiraço mesmo. A gente passou tantas coisas nessa vida aí, sabe? O Araújo, eu conheci ele na base do Matsubara. A gente passou fome junto. Um pegava a roupa emprestada do outro. Às vezes a mãe do Araújo mandava o dinheiro para ele, a gente dividia. Minha mãe mandava o dinheiro, a gente dividia. Então, assim, eu costumo dizer que há amigos mais chegados que irmão. E o Araújo foi um amigo mais chegado que os meus irmãos, sabia? Porque o Araújo, quando eu precisava dele, ele estava do meu lado. E os meus irmãos, muitas vezes, ele até queria estar do meu lado. Mas estava lá em Goiânia, de repente, não dava para resolver a situação. E o Araújo foi esse parceiro mesmo, que virou um irmão do coração mesmo. E eu sinto muita falta dele. Sinto muita falta dele porque a gente discutia muito, muito mesmo. Mas eu amava aquele cara de uma forma muito especial. Porque a gente sabia as dores que a gente vivenciou, sabe? Assim, e quem conviveu com vocês no dia a dia do Coxa, meu caso, né, como repórter, dava para ver a cumplicidade que vocês dois tinham. Inclusive, essa cumplicidade tua com a ex-esposa, a viúva, no caso, e também a própria filha do Araújo, a Maria Vitória, que agora há pouco se formou também em Direito, né, tá formada aí uma nova advogada. Você continua tendo esse convívio com elas? É uma família que eu amo de paixão. Eu corrijo, eu motivo. A Maria Vitória e o Pedro Lucas, o garoto mais novo, são pessoas que eu amo mesmo como um amor de filho mesmo, assim, sabe? E eu tenho vivenciado, assim, o Araújo tinha o costume muito de fazer churrasco, sabe? Todo final de semana, quando a gente estava em folga, ou ele ia para minha casa, ou eu ia para casa dele, a gente fazia churrasco, e ele fazia um churrasco muito bacana. Então, esse costume ainda não perdeu. De vez em quando eu vou para casa da Andréia, com a Maria Vitória lá e o Pedro Lucas, e a gente faz um churrasco lá juntamente com a nossa que legal. E então, assim, a gente participa das conquistas dela, participa das possíveis dificuldades que ela tenha, sabe? Então, tá impregnado. Essa amizade, ela perdura aí por muito tempo. Aí eu tenho certeza que a Maria Vitória vai continuar sendo amiga da Giovana por muito tempo mesmo, assim, porque tá impregnado isso aí, tá marcado nas nossas vidas. Que legal, muito legal saber disso. Nasce, pra gente ir embora,
Hora de derrubar os parceiros. Vamos lá? Tá preparado? Eles derrubaram tuas histórias aí, contaram altas histórias tuas. Tem coisas que não vai dar pra contar. Tem coisas então que não vamos lá. Ó, você só pode falar o nome de um, tá? De bom. Todos com quem você já jogou. O mais bagunceiro. O Jackson Codó. Meu Deus do céu, esse cara era... Eu não vou usar endemoniado, mas ele era endemoniado, aquele cara. O mais ranzinza. Evaí. Ele tinha uma... Tem cara mesmo. Evaí. O mais animado, o mais alegre, aquele que sempre tava de alto astral. Cara, só um é complicado. Araújo. O mais esquecido, Darcy? Não, eu tive mais outros aí. O alemão, um alemão, um lateral, um atacante que veio até falecer também, jogou no Palmeiras. O mais preguiçoso. Caraca, preguiçoso, velho. Alexandre Fávaro. O mais dorminhoco. Cara, dorminhoco da Silva. O mais comilão, o mais guloso. Aquele que fazia aqueles pratão assim. Poxa vida, ele vai me matar, cara. Ele vai me matar, mas tá tudo bem. O Douglas goleiro. Ó, todos esses que você citou agora, eu vou tentar trazer todos aqui do Tete a Tete aí, porque todos esses aí, ó, da Silva, Jackson, Douglas, só dá resenha boa. Agora, Nascimento, sem falar o nome, claro, para não se comprometer, conta alguma treta que você já teve com algum treinador. Caraca, velho. Treinador. Fora do Jair, né? Que você deu uma bolada na cara. Cara, eu nunca tive problema assim com treinadores, não. Eu sempre buscava conversar e tal. Talvez o maior problema mesmo foi com o Jair, sabe? Assim, e nem foi um problema causado por discussão, mas foi por uma situação assim, sabe? Mas eu nunca tive problema com treinadores, não. Treinadores profissional de base sempre a gente teve. Eu tive um treinador que era muito mandão lá e aí a gente teve alguns problemas assim, mas nada de fora do comum, não, fora do futebol, não, assim. Foi coisa do futebol mesmo, assim, mas eu não tive, não, sério, não, de verdade, não tem. Alguma treta com algum colega de time? Sem falar o nome. Caraca, velho. Eu tive sim. Eu tive com dois no Curitiba, sabe? Dois problemas muito sérios, assim. Porque por vaidade ele queria ser capitão e ele é um cara ativo mesmo, era ativo realmente no grupo, tinha poder de influência das pessoas e a gente acabou discutindo, uma discussão meio brava mesmo assim, e esse foi terrível porque ele tinha um poder de convencimento também muito bacana e realmente a gente teve um problema muito sério realmente sobre isso. Talvez esse foi o problema. E o outro eu vou até falar o nome dele, não tem problema. Fala, conta. O Thiago Santos era um garoto, por isso que eu falava pra você que o poste não pode mijar no cachorro. O cachorro que mija no poste. Isso aí. O Thiago, ele teve alguns problemas lá e ele achou que tava muito. E eu falo isso porque eu tenho uma amizade com ele até hoje, é um menino que não vai ter problema nenhum em expor essa situação aqui. A gente... não chegou a vias de fato, mas a gente chegou muito próximo disso, sabe, assim, por besteira, porque eu fui dar uma correção nele, ele achou que não, porque já estava começando a jogar alguma coisa, já tinha um contrato profissional, e já achou que era de verdade, sabe, então eu fui dar uma dura nele, e aí ele não quis mijar no cachorro, e aí o poste falou um pouco mais forte. Mas não foi só isso mesmo, assim, e foi realmente... Essa foi talvez uma discussão mais triste que eu tive, assim, porque eu tive que corrigir um garoto que eu gostava de uma maneira um pouco mais rígida, assim. Agora conta, já teve alguma treta com a imprensa, repórter, comentarista, narrador? Comigo ainda bem que não, né? Não, eu sou muito tranquilo, eu fui muito tranquilo realmente, né? Eu, na verdade, eu tinha muito pavor de dar entrevista, sabe? Porque eu tenho certeza que minha filha vai olhar
a nossa reportagem aqui, e ela fala, papai, você falou isso, você falou errado, você falou aquilo, você devia ter falado aquilo. Então, assim, eu sempre tive esse receio. Então, as minhas conversas, na verdade, era muito pausada, bem tranquila, tentava resolver o problema assim. Com você, na verdade, eu não dava entrevista, a gente proseava, né? Então era mais fácil. Assim, não, então... até porque o Tribuna no Esporte, ele tinha, né, um outro clima, um outro perfil, e era sempre na brincadeira, né? Dava essa liberdade para ser uma coisa mais solta, né, Nassi? É verdade. Mas eu tive, talvez eu não tive problema, mas eu tive algumas chateações com algumas pessoas, porque teve uma situação que o Corinthians veio atrás de mim e aí um repórter, ele não dá pra falar nome, porque é daqui de Curitiba, ele chegou e falou para mim falou no programa dele que eu estava querendo ofertar, lei da oferta, né? Eu queria aumentar meu salário e que o Corinthians não queria me contratar, não. Isso me chateou, porque eu não ouvi o programa, mas o massagista do Curitiba, na oportunidade, foi e ouviu e me falou. E aí eu falei, cara, eu vou ter que falar com esse cara. Joãozinho? Hã? O Joãozinho? Foi o seu João. Ai, seu João saudoso. Lembra quando ele falava assim, ó? Nossa, tá vendo a Samara? Essa maravilha da sua... Não posso falar. Seu João Miranda é uma figuraça. Saudade. E aí eu tive o prazer depois de encontrar, na mesma semana, encontrar esse apresentador, repórter, não vou falar qual é a função dele, no shopping. E ele estava com a esposa dele, eu estava com a minha esposa, e aí eu falei com ele, assim, sabe? Pô, mas não sei. E ele foi, eu expliquei a situação, falei o que tinha acontecido realmente e tal. E aí ele entendeu e muito prontamente, no outro dia, no programa, no encontro, ele falou assim, ó, eu vou me retratar amanhã e tal, e beleza e tal. Eu fiquei ouvindo o programa só para ver se ele ia se desculpar. Realmente ele retratou, ele foi muito bem. E assim, a gente não sou amigo dele, mas a gente tem um relacionamento até hoje também. Que bom. Pediu desculpa, tá valendo, né? Pra gente finalizar, Nascimento, alguma treta ou a pior treta que você já teve com um jogador adversário? Caraca, eu falo pra você assim, hoje é um tema muito complicado, né, assim, mas eu me incomodava muito quando tinha atletas, e não dá pra falar o nome também, porque é um cara popular, tá na televisão, e não dá pra falar, mas ele me chamou de macaco, sabe? Aí eu sei quem é. Eu sei quem é. Eu já sei quem é. Eu odiei aquele dia, e aí eu falei, putz, merda. E engraçado que o Simon, o árbitro era o Simon, e ele tava apitando. E aí ele falou, ele ouviu isso, só que ele não deu nem cartão pra ele, e aí só que ele falou assim, Nascimento, chega o laço nele agora que eu não vou me dar nem falta. Olha. E aí eu, com raiva, dava cada budoada nele, mas dava cada porrada mesmo. E o Simon não expulsava. O que o cara fez? Pediu pra sair. Olha! E aí, sabe? Então, assim, talvez seja esse o maior problema que eu tive dentro do campo, assim. O resto é normal, a gente discutia, brigava, ia expulso e tal, mas de vontade de pegar e dar uma porrada foi essa situação. Só tenho te agradecer imensamente, Reginaldo Nascimento. Obrigada por sempre me atender com tanta educação, tanta cordialidade. Desde que eu comecei lá atrás, como estagiária em 99, você sempre me atendeu muito bem. E muito obrigada por tirar esse tempinho, participar do Tete a Tete para contar um pouco aí dessas histórias tão maravilhosas, que eu sempre digo, o futebol é bom, mas melhor que o futebol são as histórias que tem em volta dele. Muito obrigada, Nassi. Para mim, uma honra de coração mesmo. Muito obrigado pelo carinho. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade. E lá eu estava começando, e você talvez também estava começando. É a trajetória, sabe? Muito bacana mesmo. Sucesso cada vez mais. A gente está sempre à disposição aqui. Tem acompanhado você, a tua família, tem a sua família linda lá. Beijo no coração, no teu coração aí, um beijo na tua família, tá? Fica com Deus. Você também, Nascimento, fica com Deus e já avisa lá a turma do grupo do WhatsApp de 2004 que eu quero todo mundo aqui, hein? Tete a TT. Valeu, Nascimento.
Tchau, beijo, tchau. Tchau. Tá aí, capitão Reginaldo Nascimento, participando hoje com a gente em mais um episódio desse podcast Tete a TT. Semana que vem tem mais. Valeu, galera. Tchau.